Pessoal, eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês sobre o significado da Bíblia. A Bíblia é um livro simples, né? Que tem nela 66 livros, 66 livrinhos. Por isso que chama Bíblia, que é o complexo desses 66 livros que estão aqui. A Bíblia evangélica, ela tem 6 ou 7 livros a menos, que são os livros apócrifos. São livros que não foram incluídos no cânon conforme os concílios, né? E as pessoas que se reuniram no passado e não deram credibilidade a 6 ou 7 livros, não tem exatamente agora o número certo. Mas todos os outros 66 livros estão aqui, nesse livro aqui chamado Bíblia. Este livro aqui na sua estante, colocado lá, ele é um livro comum como qualquer outro. Mas quando você abre ele e começa a ler, e começa a ver o que está escrito aqui, você vai sentir que ele é Deus falando com você. São 39 livros no Velho Testamento. E são mais 27 do Novo Testamento, que fazem os 66 livros. As pessoas normalmente não conseguem compreender o que está escrito na Bíblia, porque começam a ler lá do começo. Na verdade, tem que começar a ler aqui do Novo Testamento, porque aqui ele vai trazer a história de Jesus. O que está escrito aqui no Velho Testamento é promessa para os judeus. Foi quando Deus prometeu que ia mandar o Messias para salvar os judeus. E todo o Velho Testamento, esses 39 livros aqui, o Pentateuco, os 5 primeiros livros que está aqui, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são os livros do Velho Testamento que tem as leis. Então se a pessoa começar a ler isso aqui sem entender, não vai entender nada. Vai começar a se confundir. E tudo que está escrito aqui é promessa de Deus, histórias. Então nós temos aqui livros poéticos, proféticos, temos livros históricos aqui atrás, que estão contando toda a história de que viria um Messias para salvar os judeus. Acontece que o Messias veio. E quando nós falamos do Novo Testamento, é a história do Messias. A partir daqui ele veio. Tudo que está aqui no Novo cumpriu o que estava aqui no Velho. Tudo que está aqui no Novo está cumprindo o que está aqui no Velho. Tudo que está aqui no Novo está acontecendo hoje. Só que há um grupo de judeus muito grande que não receberam Jesus, que aguardaram o Messias, e quando Jesus nasceu, eles não receberam porque queriam que Jesus nascesse num palácio, filho de um rei, queriam que Jesus fosse alguém importante, alguém que tivesse talento, que fosse uma estrela, entendeu? E Jesus nasceu numa manjedoura, filho de um carpinteiro, filho de uma mulher simples. Jesus foi uma pessoa muito simples e ninguém acreditou que aquele homem poderia ser o Messias, o enviado de Deus para salvar os judeus. O orgulho deles não deixou eles acreditarem nisso. Tanto é que na história você vai ver que os judeus crucificaram Jesus. Foram eles mesmos que crucificaram Jesus. Agora, você começando a ler aqui no Novo Testamento, existem aqui os primeiros 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos são os discípulos, cada um escrito por um autor diferente, contando a mesma história para você. Em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. E você vê a linguagem diferente. Algum conta algum detalhe que outro não contou. Alguns contam alguma coisa que outro não contou. Mas você vai perceber, se você ler o Novo Testamento, que é a história quando Jesus veio, aquela paixão de Cristo, aquele negócio que o pessoal faz todo ano, passa aquele filme, é mais ou menos a história de Jesus ali. Depois você vai ver em Atos, que são os Atos dos Apóstolos, após a ida de Jesus, após a partida dele. Foi quando Jesus ali buscou e chamou o apóstolo Paulo, né, quando a igreja começou, quando Pedro começou com a igreja, quando as coisas começaram a acontecer, os discípulos saíram para pregar e Deus começou a fazer milagre através desses discípulos. Você vai perceber que grandes coisas foram acontecendo ali no livro de Atos. Depois Romanos já é uma epístola escrita por Paulo e outras cartas mais que Paulo escreveu quando foi preso por causa de Jesus. Paulo, antes de se chamar Paulo, se chamava Saulo. Ele perseguia os cristãos e matava os cristãos. Até um dia que ele se encontrou com Jesus ao caminho de Damasco, quando uma grande luz apareceu, o seu cavalo ali levantou-se e ele caiu no chão. E ele falou, ele ouviu uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele falou, mas quem és tu, Senhor, a quem eu persigo? Não persigo o Senhor, eu persigo os discípulos. E Jesus disse, quando tu persegues os meus filhos, os cristãos, você está perseguindo a mim, Saulo. Então Jesus mandou que Saulo fosse até Damasco e ali ele seria curado através da oração do irmão ali. Saulo, depois disso, passou a ser chamado Paulo.
aquele homem que perseguia os cristãos, que matava os cristãos, agora ele é Paulo, é um evangelista, é um pregador do evangelho, e ele pregou em muitas igrejas, em Roma, na Galácia, em Filipos, em muitos lugares Paulo foi pregando o evangelho, até que terminou a sua vida ali, conforme os discípulos também, morrendo por amor de Cristo. Então, eu gostaria que você, a partir de hoje, começasse a pensar na leitura da palavra de Deus. Não lendo assim como um livro qualquer, mas lendo como uma mensagem que Deus tem para você. Todos os dias nós lemos essa palavra. Lemos um texto daqui, meditamos, e isso tem sido maravilhoso. Porque Jesus disse assim: quando foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás, falou assim para Satanás, quando Satanás lhe disse: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus disse assim: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E no momento que Cristo disse isso, Cristo estava afirmando o seguinte: nós precisamos do pão espiritual. Nós não podemos comer apenas o arroz e feijão, o cafezinho, nós temos que comer o pão que Deus manda do céu todos os dias para nós, que vai fortalecer o nosso espírito. Quando você comer desse pão, quando você começar a ouvir essa palavra e ter isso como alimento espiritual para a sua vida vai se transformar completamente. Você vai ver que tudo vai mudar na sua vida, você vai ver que você vai ter um preenchimento, uma alegria que você nunca tivera antes, porque Ele é aquele que nos fortalece, Ele é aquele que nos dá a força espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito, e nós só temos comido muitas vezes o pão para fortalecer o seu corpo. Fica um mês sem comer, você vai ver o que vai acontecer com você. A sua carne vai morrer, mas muitos estão mortos no seu espírito, por isso que a Bíblia em outros momentos fala que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele nos dá vida, Ele nos dá vida, Deus nos dá vida através de Jesus Cristo. Tudo isso está escrito aqui. Leia a Bíblia que você vai crescer espiritualmente. E nós contamos com essa participação sua de leitura, para que o Evangelho seja entendido por muitos, inclusive por você que está me ouvindo. Aproveite, até que Jesus volte, você tem muita oportunidade de aprender do seu Evangelho. Deus abençoe a sua vida.